Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Graças a Deus, essa semana, a nossa live do Evangelho no Lar, ela volta para o seu dia tradicional, às quartas-feiras, às 20 horas. E você está aqui no Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar. E essa semana nós continuamos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudar os itens 8 e 9. Os itens se referem aos falsos profetas e caracteres do verdadeiro profeta. Nos dias de hoje, assim como em tempos passados, muitas pessoas se apresentam como portadoras de mensagens divinas ou como médiuns. Mas é preciso que haja discernimento. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos adverte que os falsos profetas são aqueles que se utilizam da boa fé e da boa vontade alheia para obter vantagens pessoais. O verdadeiro profeta, ao contrário, age sempre com humildade e com virtudes. No item 8 do capítulo 21, o Espírito Erasto, é uma instrução dos Espíritos, nos alerta sobre os falsos profetas, que podem ser identificados por suas intenções e pelos frutos de suas ações. Eles buscam aparecer, se colocam como exclusivos portadores da verdade. A gente conhece muita gente assim, né? A minha religião é que detém a verdade, né? O meu profeta é que detém a verdade. O meu pastor, o meu padre, o meu líder espírita é que detém a verdade. Porque, de verdade mesmo, né, essas pessoas tentam impressionar as pessoas menos informadas com palavras e atitudes superficiais, em vez de trabalhar para o bem coletivo. Eles semeiam a discórdia e promovem o isolamento, afastando as pessoas umas das outras. O falso profeta normalmente tem uma postura de orgulho e ostentação. Jesus, ao contrário, né, nos ensinou a humildade, como bem nos lembra Emmanuel. Todo aquele que se coloca como dono da verdade afasta-se do Cristo, pois o Mestre foi humilde em suas palavras e exemplos. Pessoas que alardeiam dons especiais, ao invés de usá-los para o bem, acabam, normalmente, por desvirtuar o objetivo das suas missões. No item 9 do mesmo capítulo, né, o capítulo 21, a gente encontra as características dos verdadeiros missionários de Deus. Segundo o Espírito São Luís, Deus confia as missões mais difíceis a espíritos superiores, porque sabe das suas capacidades, sabe que possuem virtudes sólidas, como a caridade, a humildade e a benevolência. Tais missionários atuam em silêncio, deixando que suas ações falem por si mesmas. A gente sempre lembra que o exemplo não é a melhor forma de educar, o exemplo é a única forma de educar. Esses espíritos superiores, com missões especiais, né, em nome de Deus, ignoram a própria grandiosidade e não buscam louros nem recompensas pelo trabalho que realizam. Um exemplo de um verdadeiro profeta que a gente pode trazer, que está muito próximo de nós, é Chico Xavier. Ele dedicou sua vida inteira ao próximo, sempre com humildade e sem esperar nada em troca. Suas ações falam mais alto do que qualquer discurso, mostrando a importância da gente agir com simplicidade e compaixão. Kardec adverte para que não aceitemos qualquer comunicação ou fenômeno como verdadeiro sem submetê-los ao crivo da razão e da moralidade. Já estudamos em diversos momentos que a fé raciocinada,
um conceito fundamental da doutrina espírita, nos orienta a analisar as comunicações mediúnicas com cautela. Erasto, em suas instruções, reforça que os verdadeiros espíritos superiores promovem a paz, a união e a caridade, e nunca a discórdia e o orgulho. No nosso cotidiano, nós podemos usar esse conhecimento para avaliar pessoas e líderes que se dizem portadores de mensagens superiores. Devemos observar se suas ações realmente condizem com as palavras de amor e fraternidade que pregam. Ao mesmo tempo, ao praticar a mediunidade ou o estudo espírita, é importante que todos nós lembremos que a verdadeira missão espiritual é silenciosa e despretensiosa. Um bom exemplo, e que a gente usa no cotidiano, estamos usando agora, são as redes sociais, os círculos de influência. Há aqueles que falam em nome de Deus ou em nome dos espíritos, mas ao invés de trazer união, geram separação. Essa observação é fundamental para não nos deixarmos enganar pelos lobos em pele de cordeiro, como bem nos alertou Jesus nos seus evangelhos. E para a gente encerrar o Esquenta de hoje, é bom que a gente sempre lembre, nunca se esqueça o que disse Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Assim como os falsos profetas podem ser identificados pelos frutos do orgulho e do egoísmo, o verdadeiro profeta é humilde, dedicado e promove a paz e o amor ao próximo. Para discernir, para diferenciar entre os verdadeiros e os falsos profetas, precisamos buscar desenvolver a caridade e o amor ensinado por Jesus, mantendo sempre o raciocínio claro e os valores morais como nossos guias no dia a dia. É no dia a dia, nas situações simples e cotidianas, que a gente vai encontrar os melhores exemplos para que a gente evolua e se desenvolva. Então eu espero que vocês leiam lá no capítulo 21, os itens 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do capítulo 21, os falsos profetas e os caracteres do verdadeiro profeta. E nos encontramos na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos essas reflexões e traremos outros pontos de vista a partir do estudo desses dois itens do capítulo 21. Então fiquem todos com Deus e até quarta-feira.